Muito bem, irmãos. Todos nós vimos aí nos últimos noticiários uma indignação pública muito grande. Nesse último, temos visto em vários, mas nesse último indulto, acho que é o nome dos nossos advogados aí, a Thaís, Thaís não, Tainá. Cadê Tainá? É indulto, né? Indulto, que o pessoal sai aí dessas saídas provisórias, os indultos do dia da criança, indulto do dia do pai, né? Todos nós temos visto aí uma indignação pública muito grande, né? A Suzane Richthofen, ela ganhou o indulto no dia dos pais, celebrando então o fato de ter sido a mentora do assassinato dos seus pais. Mas é legal, não foi nada contra a lei. Ela estava usufruindo de um direito que a justiça lhe deu. Aí agora nós tivemos a Ana Carolina Jatobá, a madrasta da menina Nardoni. Ela também foi, depois de pagar aí um bom tempo de cadeia, são 28 anos, se não me engano, pagou 12, e já começou a sair nos seus indultos, nas saídas provisórias, no indulto do Dia das Crianças, celebrando o fato de ter estrangulado a sua enteada. Está na lei. Não está fazendo nada contra a lei. Um direito que ela estava usufruindo porque a lei permitia essa saída provisória no Dia das Crianças, apesar de ela ter sido uma das participantes diretos, né, do assassinato da sua enteada. Repito, tudo isso aconteceu rigorosamente dentro da lei, mas isso está absolutamente distante de ser moralmente correto, apesar de estar sendo dentro de um contexto de legalidade. Interessante que os coríntios, já lá no primeiro século, se apropriavam desse princípio do se é legal ou é moral. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler os versos do 12 ao 20. Depois... Oremos. Querido Deus, muito obrigado. Mais uma vez te louvamos pelo alto privilégio que temos de estar aqui juntos como igreja te adorando. Aceita a nossa adoração, a nossa gratidão, aceita o nosso culto, Pai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, a tua misericórdia. Neste momento onde vamos refletir sobre a tua palavra, eu quero clamar ao Senhor que sejamos todos iluminados pelo teu Santo Espírito para compreender a tua vontade para as nossas vidas neste texto livre. Fala conosco, Pai Santo, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que aqueles crentes coríntios podiam legalmente fazer, e por isso eles julgavam moralmente correto o que faziam, era o fato de procurarem prostitutas cultuais. Mulheres que estavam nos templos religiosos, na época, naquela realidade da Grécia Antiga, templos de Afrodite, e ali então davam-se sexualmente não somente mulheres, mas mulheres, mas homens também. Eram tidos como era uma prostituição cultural e completamente legal dentro daquela cultura. A gente precisa lembrar, então, falando em cultura, que a prostituição era um ato de culto religioso. A deusa Afrodite, que tinha nada mais nada menos do que 1000 prostitutas cultuais no seu templo,
tinha o propósito de poder atender às necessidades sexuais dos diversos credos que se envolviam naquele ato de prostituição, de relacionamento sexual com mulheres e homens, que se prostituíam no culto que era prestado, então, quando faziam isso dentro do templo de Afrodite, a Afrodite. Então, em nome podemos usar literalmente a expressão em nome da religiosidade, de um sistema religioso, homens e mulheres poderiam satisfazer, então, naquela cultura, naquele contexto, os seus apetites carnais. O problema, por ser algo legal, oficial, naquela cultura, os crentes coríntios se julgavam dentro deste contexto de aprovação social que lhes dava uma ideia de legalidade e de moral. Algo moral que tinha para eles uma autojustificativa espiritual. Para quem tem esse tipo de pensamento desvirtuado do seu relacionamento com Deus, esse senso de autojustificação da sua própria conduta como mecanismos e ferramentas humanas, como bem parecem os nossos dias. Quem se satisfaz com a sua autojustificação e não está satisfeito com a justificação promovida ou provida por Deus através de Jesus Cristo, mas ficamos buscando mecanismos, medidas que dentro da cultura nos aprovem, gerando então um senso moral de acerto e de legalidade. Pessoas assim admitem até que estão espiritualmente corretas. Isso acontecia lá nos dias de Corinto, isso acontece em nossos dias, que eu não vou nem entrar no mérito agora. Então parece que para o crente de Corinto tudo que era legal também era moral. Mas imoralidade sexual é pecado. A Bíblia deixa em muitas ocorrências explícito esse princípio. Mas aqui o apóstolo Paulo vai descrever esta verdade, afirmando que quem pratica imoralidade sexual não somente peca contra o seu próprio corpo, mas peca também contra o seu próximo mais próximo. E aí é o seu marido ou a sua esposa, ou o seu pai, a sua mãe, pessoas que têm autoridade ou um relacionamento direto sobre a sua vida, ou aquele amigo, aquela amiga próxima que você tem da sua convivência. A imoralidade sexual ela tem um poder de contaminar a nossa vontade de uma maneira tão profunda, que é pecado e tem um poder de estragar muito grande. Mas também gera uma paixão muito grande por aquele que não compreende, que compreende essa realidade bíblica numa perspectiva como a dos coríntios, buscando mecanismos e autojustificativas para poder fazer apenas o que a sua carne está exigindo. Verso 12, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Irmãos, seja qual for aqui a lista de coisas permitidas, que Paulo não teve a menor intenção de descrever aqui no texto, o texto nos deixa bastante claro que não são todas as coisas que nós temos liberdade, que estão ao nosso dispor para fazer, que nos são permitidas. Não é porque um grupo de pessoas, talvez bem conceituadas, pessoas que a gente conheça do nosso relacionamento, estão comprando coisas, bens, imóveis, carros, ou estão indo a determinados lugares, passeando, frequentando algum grupo, alguma situação social. Não é porque várias pessoas que nós conhecemos estão fazendo tais coisas, que eu dei apenas 2 breves exemplos, que significa que eu devo fazer também, que eu preciso comprar aquilo, que eu preciso fazer aquilo,
que eu preciso ter aquela postura ou estar naquele ambiente. Um crente, ele deve determinar sua conduta e suas escolhas por padrões norteados pelas Escrituras. Não pelo que acha ou pelo que a maioria está fazendo, me dando, então, um senso de aprovação, porque tem um determinado grupo fazendo, certa igreja acha que pode, a outra não, então eu vou ficar com aquela que acha que pode, porque é a maioria. Isso não tem peso nenhum para Deus no que diz respeito à nossa santificação, e muito menos uma aprovação para as nossas decisões. Sem dúvida alguma, Deus não precisa de maioria para ter a sua palavra validada. Deus não depende do que a massa está fazendo para que a sua palavra esteja autorizada. Mas não são poucos os que ficam até procurando grupos que fazem aquilo que eu julgo que é bom para mim, mas que a minha igreja não deixa, ou que o meu grupo lá que eu participo não deixa. Tanto que Paulo não trabalha com quais são as coisas permitidas e não permitidas. Ele trabalha com um princípio moral muito superior a esse, como vimos na última mensagem, que foi pregada aqui na primeira parte desse capítulo 6. Uma mentalidade superior de escolhas e decisões, que é aquela que vem das Escrituras. Então, esse padrão do que é permitido, ele é claramente afirmado nas Escrituras. Ou melhor, do que não é permitido, né? Ele é desconhecido nas Escrituras. No verso 12 diz lá, nem todas as coisas me convêm. Aí pode vir a pergunta, mas pastor, como é que eu sei qual é a conduta que me convém? Paulo vai esclarecer o assunto no mesmo contexto, com a declaração adicional que vem aqui. Não deixarei que nada me domine. Está aqui. Está aqui a maneira de saber o que me convém. Não deixarei que nada me domine. Os coríntios estavam acreditando, os crentes coríntios, irmãos, pelo menos frequentadores da igreja evangélica de Corinto. Crentes é um outro momento, né? Mas ali estavam, vamos dizer assim, dentro da nossa linguagem, os membros da igreja, que não obrigatoriamente são todos convertidos. Eles estavam ali achando que estava tudo bem, porque era legal. Os coríntios pensavam que uma visita breve para satisfazer suas vontades à casa de uma prostituta ou uma realidade de um templo que é propício para a prostituição era uma coisa possível. Dentro do senso completamente distorcido deles de autoaprovação, julgavam que isso era até espiritual, como já disse. Irmãos, mas imoralidade sexual sempre será uma rendição moral que leva à escravidão. Imoralidade sexual sempre será uma rendição moral, como se nós desistíssemos de lutar com os padrões estabelecidos por Deus de uma vida santificada, no que diz respeito à nossa sexualidade, e decidimos nos deixar levar pela escravidão que o pecado tem poder de gerar. Uma palavra muito usada, mesmo nos ambientes evangélicos, é uma palavra que tem o seu sentido justificado em alguns contextos, mas dentro do ambiente evangélico, essa palavra altamente psicologizada que é usada é a palavra vício. E praticamente todo desvio moral, em muitos círculos evangélicos, simplesmente é tratado ou como doença ou como vício. Ele faz isso porque ele é doente. Ele faz isso porque ele é viciado. Tirando, então, toda a responsabilidade moral daquela pessoa que decidiu praticar, por exemplo, algum tipo de imoralidade. Alguma coisa que vai contra o padrão moral de Deus revelado nas Escrituras. Muitas pessoas, homens e mulheres, sobre a escravidão da imoralidade sexual, então são diagnosticados com uma sexualidade viciada. Eles não são responsáveis pelo pecado de imoralidade, não, eles são diagnosticados como doentes
de uma sexualidade viciada. E aí a coisa ela toma como uma bola de neve, ela vai crescendo. O alcoólatra preso ao alcoolismo, o drogado preso às drogas, essas pessoas são tratadas então apenas como viciados, onde a pessoa sobre então determinada escravidão de algum comportamento, dificilmente ela se torna responsável pelo que faz, porque ela é já de cara taxada como doente ou viciada. Irmãos, definitivamente, se não for, o alcoolismo de forma alguma, inicialmente, sempre parte de uma decisão moral, sempre parte. Se tornou um hábito repetitivo que me afetou quimicamente, afetou a minha vontade, por consequência de decisões que eu tomei lá atrás, é possível. Mas é que a causa, nem há como você definir um diagnóstico de uma patologia de álcool e droga, que eu me tornei drogado porque eu tinha essa inclinação, me tornei homossexual porque tinha essa inclinação. Não há nenhuma justificativa médica, científica, comprovada de que a pessoa nasce viciada ou nasce diferente do que é por algum. Então a pessoa não nasce alcoólatra, ela não nasce drogado, se torna um alcoólatra, se torna um drogado, se torna uma pessoa sexualmente imoral por decisão e por escolha pessoal. Se o desdobramento disso se tornou então algo repetitivo, e usando a linguagem popular especializada seria se tornou um vício, um hábito viciante ou viciado, é consequência, não causa. Então a pessoa é responsável pelas suas escolhas e por suas decisões. Então, repito o que disse há pouco: imoralidade sexual é uma rendição moral. Eu desisti, eu vou atender apenas às minhas paixões, que nos leva à escravidão ao pecado. Onde isso termina? Onde que uma pessoa que já está, então... E eu falo isso, irmãos, às vezes o meu tom pode parecer de algum tipo de ataque. Irmãos, eu digo para vocês com todo carinho, é de extrema misericórdia. Qualquer um que está sofrendo de rendição moral e de escravidão ao pecado está sofrendo, e eu me compadeço grandemente desse que sofre. Mas não seria nenhum gesto de amor da minha parte eu tratar este assunto com menos firmeza bíblica do que está sendo feita, porque somente uma mudança de servidão nos livra da escravidão. E a solução para quem já vem sendo diagnosticado e já auto-justificado com eu sou viciado, eu sou doente, eu sou isso, eu sou aquilo, a única liberdade que há para quem já está nesse ciclo de livramento da responsabilidade, substituindo por coisas que eu julgo que não tenho controle, como um vício, uma doença, você tem que abandonar. A única solução para quem já está com a mente afetada por esse tipo de convencimento enganoso é quando você desiste de servir a essas práticas imorais e pecaminosas e decide se render ao novo mestre, ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto a sua servidão não deixar de ser a prática imoral e botar a sua servidão completamente aos pés do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há livramento para esse ambiente de conforto, de transferência de responsabilidade de uma área tão maligna, tão dramaticamente dolorida na nossa alma, que são os envolvimentos com essas questões, em particular no nosso texto, com a imoralidade sexual. Quando nós servimos a algum tipo de imoralidade, servir a um novo mestre, servir ao Senhor Jesus Cristo, é a única forma de pararmos de pecar contra nós mesmos e contra as pessoas que amamos e que nos cercam. Mas quem pratica a imoralidade sexual também peca contra Deus. É o que vemos nos versos 13 e 14. No verso 13, nós precisamos identificar aonde termina o argumento
daqueles crentes coríntios e onde começa a correção do apóstolo Paulo. O argumento dos coríntios, ou no argumento dos coríntios, eles dizem assim: a comida é para o estômago e o estômago é para a comida, mas Deus destruirá todos. Paulo responde a este argumento, corrige este argumento, dizendo: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Irmãos, a lógica dos coríntios é simples e completamente errada, mas é simples. A ideia, quando eles dizem que a comida é para o estômago e o estômago é para a comida, mas Deus destruirá ambos, é a seguinte: a finalidade dos alimentos é encher a barriga, encher o estômago. Para quê? Para atender às necessidades físicas do ser humano. Mas a comida e o estômago não tem nenhuma função eterna. Não tem nada de envolvimento com as coisas eternas. Por quê? Porque Deus vai acabar com tudo. Então nós podemos comer o que quisermos, bebermos o que quisermos sem culpa, porque Deus vai acabar com o corpo mesmo. Um dos problemas que o apóstolo Paulo tinha com um bom grupo da igreja de Corinto é que eles não criam no dia do juízo do Senhor. Eles tinham uma ideia de que morreu, morreu. E Paulo vai combater isso rapidamente aqui no verso 14. Mas para eles a ideia de que, olha, eu vou comer, Deus vai destruir o corpo mesmo, então acabou, o corpo vai voltar para o pó, não tem uma cultura de mortalidade da alma muito complicada que eles tinham. Mas os coríntios aplicavam a mesma lógica. Essa lógica do, olha, eu vou comer, vou acabar, a comida é para o físico mesmo, depois o corpo vai desaparecer, não vai existir mais nada. Eles aplicavam essa mesma lógica do corpo ao seu apetite sexual, para justificar, satisfazer o apetite sexual deles nas relações sexuais com prostitutas cultuais. É corpo mesmo. Então eu vou lá as prostitutas cultuais estão lá para isso. Então, como o corpo vai morrer mesmo, né, usando essa relação do alimento que eles falam aqui. A ideia deles era muito, muito objetiva. Deus me fez um ser sexual. Logo, eu tenho que satisfazer as minhas necessidades sexuais. Então, enquanto eu faço sexo com uma prostituta, eu estou só atendendo às minhas necessidades físicas. Da mesma forma como eu estou com fome. Estou com fome, eu vou e como. O corpo vai morrer mesmo, Deus vai levar tudo, então eu faço, é a mesma linha de pensamento que eles estão adotando. Aí Paulo vai esclarecer, ou vai trazer um padrão muito diferente de lidar com este assunto, essa relação do nosso corpo físico, seus apetites, no verso 13. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, Paulo sabe, o verso 14 vai dizer lá: por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Paulo está dizendo: não trate o seu corpo como uma lixeira que você pode descartar ela, porque daqui a pouco Paulo vai dizer que o seu corpo é a habitação, morada do Espírito de Deus. E ele já começa a apresentar esse tema dizendo exatamente isso aqui, no verso 13. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o seu corpo. Então você está com um pensamento completamente equivocado. Deus não criou o seu corpo com as suas capacidades sexuais para que simplesmente isso fosse satisfeito em seus desejos e paixões a qualquer custo, irracionalmente. Irmãos, aqui eu quero trazer bem para perto da nossa realidade. Não temos templos de Afrodite na nossa realidade, na nossa cultura, mas temos perfeitamente uma internet que permite todo tipo de prostituição e promiscuidade e imoralidade com muita facilidade. Então não nos sintamos muito distantes das realidades que o apóstolo Paulo está colocando no primeiro século, porque o pecado é o mesmo. E o Deus contra o qual pecamos também é o mesmo. Então, Deus nos deu a capacidade de termos sexualidade e podermos ter necessidades naturais sexuais para com o sexo oposto.
dentro de um processo natural para a glória dele e para o nosso bem, irracional. Não algo irracional a qualquer custo, desde que eu satisfaça as minhas realidades. É legal, é moral. É público, todo mundo pode usar, então eu vou usar também. Eu sou um ser sexual, Deus me deu essa capacidade, então eu vou usufruí-la, contanto que eu não comprometa ninguém. Então, essa mentalidade de prazer a qualquer custo, que nós estamos vendo aí, de todas as formas, invadindo a nossa mente, através dos programas de televisão e tudo que a gente tem visto, a Globo é a grande campeã disso. Eu soube agora, não sei por que fonte que chegou essa informação para mim, nem sei quem me falou isso exatamente. Foi a Silvana. Parece que o movimento católico romano, batalhando por uma moralidade, tentando fazer com que os seus fiéis não vejam mais os programas, principalmente essas novelas da TV Globo. Eu não tenho problema nenhum com isso, estão batalhando pela integridade, pela identidade correta da família, pela não prostituição da família. O problema é que nós temos as Escrituras, temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos ilumina para lidar com as Escrituras, para compreender as verdades bíblicas. E não é difícil que esses padrões imorais, promíscuos, entrem nas nossas casas, na nossa mente e acabem afetando nossas decisões, porque a gente concebe isso deliberadamente. Quando o apóstolo Paulo está afirmando que imoralidade sexual é pecado contra o seu corpo, é pecado contra a pessoa que está o seu próximo mais próximo, é pecado contra Deus. Deus criou o nosso corpo físico para os propósitos dele, para trazer glória para Ele mesmo. Quando eu decido satisfazer a qualquer custo aquilo que Deus me deu a capacidade de exercer na minha sexualidade, eu estou botando Deus de escanteio, dizendo, eu preciso, e Deus, se quiser, me ajuda, se não quiser, sai da minha frente. É isso que a gente acaba fazendo, irmãos. Então, o apóstolo Paulo fecha com o verso 14 esse bloco, dizendo, olha, vocês estão muito enganados, achando que o corpo vai desaparecer, porque Deus, estão equivocados. Haverá o juízo do Senhor, e o Senhor, os crentes no Senhor Jesus Cristo, ressuscitarão assim como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e foi visto por tantos, com o seu corpo ressurreto e glorificado. O apóstolo Paulo deixa eles com uma bela pulga atrás de orelha, com as verdades do verso 14. Irmãos, nós não devemos usar nossos corpos apenas para nos servir em nossos desejos legítimos e naqueles que podem ser legítimos da forma certa, na hora certa, mas se fazemos de maneira diferente de Deus, simplesmente usamos apenas para atender nossas paixões carnais e não para servir o Senhor. Interessante que a dimensão sexual da nossa humanidade, ela foi criada por Deus, ela foi dada por Deus para ser plenamente usufruída dentro dos vínculos do casamento. A sociedade que nós estamos vivendo, irmãos, com o apoio governamental, está destruindo, está dilapidando com este conceito bíblico de relacionamento familiar. Eu ouço muito a CBN, quando eu vou lá para a minha oficina lá em casa, eu uso a CBN lá no meu radinho e fico ouvindo várias notícias e vejo esses pensadores, filósofos, médicos, fazendo seus comentários. Eu ouvi uma atriz de teatro, uma pessoa muito respeitada, não sei nem quem é, não lembro o nome dela, mas respeitadíssima. Eu vi pessoas aplaudindo ela, né, elogiando os seus talentos, já editou livros e tal. Ela, numa naturalidade, olha, meu marido sabe que eu gosto muito do Caetano Veloso, se eu podia até ficar e transar com ele, que meu marido ia deixar, porque eu admiro ele. Meu marido não ia falar nada. Falando no rádio. O Brasil inteiro ouviu, tem 2 filhos, a mulher, em rede nacional. E a mulher lá, e a comentarista da CBN dizendo assim, que lindo, que maravilhoso, que liberal, que mente maravilhosa. E aí?
Sabe que só eu estava ouvindo aquilo ali? Aquela mulher estava na CBN, no horário nobre, era tarde, já era mais de 8 horas de um sábado, um horário deve ser caro. Nós não podemos simplesmente nos acostumar, é igual a fumaça da International Paper, já disse isso um monte de vezes. Ela deixou de sair daquela chaminé? Deixou de sair? Não. Mas alguém aqui, já que está aqui há 10 anos, 5, 10 anos aqui em Mogi Guaçu, você sente o cheiro dela? Mas ela tem cheiro, e é um cheirinho miserento, não é? Mas eu acostumei. Sabe o que acontece com imoralidade quando eu vejo e ouço toda hora e não tenho mais poder crítico bíblico? Acostumo também. E começo a achar normal. E daqui a pouco estou achando normal que meu filho e minha filha também lidem com isso com toda naturalidade. E a Bíblia começa a ficar retrógrada. Para aquele tempo. Hoje não é mais assim. Porque a gente simplesmente para de ter uma atitude bíblica em relação àquilo que não é bíblico. Aquilo que não coopera para a glória de Deus e para o meu bem. Eu não posso me acostumar com o cheiro da paper. Continua uma coisa ruim. A união sexual, ela foi tão bem planejada por Deus, com o propósito exclusivo do casamento. Vemos lá em Hebreus capítulo 13, verso 4. Depois a gente vê lá em Efésios capítulo 5, que toda essa representatividade do relacionamento, da vida conjugal, entrelaçada nas realidades da sexualidade entre marido e mulher, homem e mulher, dentro do casamento, essa representação da união de Cristo e sua igreja, é algo glorioso, irmãos. É algo poderoso. É algo que destrói, que deixa simplesmente a sociedade que não tem temor ao Senhor, mas tem um desejo muito claro, muitas vezes honesto, de satisfazer suas paixões a qualquer preço. Quando lidam com o impacto dessas realidades bíblicas sobre a sexualidade, entram em crise. E a melhor maneira de lidar com a crise é o quê? Tentando difamar o outro, diminuir aquilo que o outro pensa, porque como eu sou maioria, eu digo, você é maluco, eu posso tudo, eu sou livre para fazer sexo com o que eu quiser, a hora que eu quiser, casar, descasar, casar com homem, casar com mulher, mulher com mulher, homem com homem, eu sou livre para isso, mas isso não é liberdade, isso é aquilo que vimos há pouco, é a total entrega, é a renúncia, é a desistência, é a rendição moral que leva à escravidão. Não é livre nada. Há uma rendição moral e uma pessoa completamente escrava, incapacitada de dizer não para um sistema de mundo decaído e dizer sim para Deus. Ela está impedida de dizer sim para Deus porque ela é súdita das paixões do seu próprio coração. O seu coração e as suas paixões a dominam e não o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós em Cristo Jesus somos livres para desfrutar de tudo que o relacionamento sexual que Deus planejou para a sua glória e para o nosso bem, dentro dos vínculos do matrimônio, dentro dos vínculos conjugais, e sendo muito feliz e satisfeito com o Senhor por isso. Amém? Mas quem pratica a imoralidade sexual, nós já vimos que peca contra o seu próprio corpo e peca contra o seu próximo mais próximo, peca contra Deus, mas também peca contra o Senhor Jesus Cristo. Vemos nos versos 15 a 17. Os coríntios, eles erram gravemente por dar praticamente valor nenhum à união espiritual com Cristo e dão um super valor à união sexual com prostitutas. Esse argumento nós vemos aqui nesses versos 15 a 17. Não há compatibilidade entre esses dois grupos. Quando confiamos em Jesus Cristo por perdão dos nossos pecados e para a vida eterna, o texto, verso 15, nos diz que nós estamos unidos com Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui no nosso texto algo que não vai ter nenhum tipo de relacionamento ou compatibilidade. Ele nos fala de um outro tipo de união, que é a união do homem com uma prostituta, no verso 16. E justifica o seu argumento citando Gênesis 2, 24, quando ele fala que os dois, homem e mulher, serão uma só carne no relacionamento sexual, conforme foi o acontecido ali nas realidades
do jardim em Gênesis 2. Por que ele cita Gênesis 2, 24, para falar da união de um homem com uma prostituta, alegando então que os dois serão uma só carne? Porque a Bíblia, ela deixa explícito de que neste momento, o homem e a mulher, o homem que se não estiver com a sua mulher, mas com uma pessoa que não é a sua mulher, ou com um homem que não é o seu marido, há prostituição e há uma união de uma só carne. Senão Paulo não citaria Gênesis 2, 24. Mas alguns dos coríntios afirmam que o que se faz no corpo não tem relação com o que se faz no espírito. Eles estão batendo nessa tecla. Aí o apóstolo Paulo ataca fortemente esse erro, afirmando, mais uma vez, versos 16 e 17, aquele que se junta com uma prostituta, torna-se uma carne com ela. Aquele que se junta a Cristo, torna-se um espírito com Cristo. Irmãos, nós não podemos nos autoconvencer de que nós somos espirituais porque eu vou à igreja, porque eu sou crente há não sei quantos anos, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo. Nós não podemos partir para um convencimento de espiritualidade por patente ou por tempo de serviço, porque isso não é, de forma alguma, não revela uma vida santificada. Deveria, e não é pecado se isso acontecer, mas não determina de forma alguma uma vida santificada quando o que fazemos com nossos corpos tende à imoralidade. Abra comigo, por favor, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versos do 1 ao 7. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então estamos falando com crentes aqui, concordam? Vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, um crente santificado, ele procura as coisas do alto, as coisas que estão à direita de Deus. Ele não está procurando apenas como sua maior luta satisfazer as suas inclinações, paixões carnais ou atender suas necessidades físicas, mas ele tem a necessidade de buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O crente ressuscitado com Cristo, ele mantém o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam o quê? Façam a mortificação do pecado. Declarar a morte da paixão carnal. Irmãos, eu não estou falando nada simples aqui. Eu estou falando para crentes que, se foram ressuscitados com Cristo, foram habitados com o Espírito Santo de Deus e têm o poder que vem de Deus para dizer não às suas paixões e declarar a morte da imoralidade sexual. Eu luto como vocês, como pecador. E se nós não tivermos a atitude de fazer isso diariamente, nós não teremos a nossa mente em Deus e nas coisas do alto, mas serviremos a nossa carne e não ao nosso Deus. Por isso, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Irmãos, não estamos lidando aqui com simplesmente um convite. Não, estamos lidando aqui com a ideia de vida santificada. Porque espiritual, zen, espiritualizado, senta, cruza as pernas, faz lá, daqui a pouco você vai dizer que é espiritual e está tudo legal, mas continua com as mesmas imoralidades dominando a tua mente, encontrando justificativas para fazer aquilo que você julga que é bom para satisfazer apenas os seus vícios e paixões. Se a minha mente não estiver em Cristo, no Senhor, e meu pensamento cativo nele, eu não tomo a decisão de mortificar o meu pecado. Pelo contrário, eu rego ele, eu protejo ele, eu escondo ele.
Pecamos contra o Senhor Jesus Cristo quando fazemos isso. Aquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados para que nós tenhamos vida. Mas quem pratica a imoralidade sexual também peca contra o Espírito Santo de Deus, que vemos nos versos 18 a 20. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele não somente ele traz essa liga, ele nos une como novos nascidos a Cristo Jesus, mas o Espírito Santo realmente ele habita, ele passa a fazer morada na nossa vida desde o momento da nossa salvação. No verso 19 nós vemos que o nosso corpo ele é morada, ele é templo, lugar onde o Espírito de Deus mora. E a prática da imoralidade sexual é um pecado altamente contaminante. Mas pastor, então você está dizendo que tem pecadinho e pecadão? Não. Eu estou dizendo que o pecado da imoralidade sexual ele é altamente contaminante. Eu não disse que tem pecadinho e pecadão. Tem desdobramentos diferentes nas consequências. É por isso que o apóstolo Paulo faz uma tão forte exortação no verso 18. Vamos ler juntos. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Um problema que esse texto nos traz. Como que o pecado sexual é exclusivamente um pecado contra o corpo, enquanto os outros pecados nós cometemos fora do corpo? Isso é uma coisa que vem uma pulga atrás da orelha, não vem? Quando a gente lê esse texto aqui. Como é que esse negócio de fora e dentro, como é que funciona? Eu vou tentar, literalmente eu vou tentar ilustrar isso usando a analogia de um carro de luxo, uma BMW. Você vai e você tem uma BMW daquelas de luxo, bonitas, bacanas, chique, hein? Peguei barato não, né? Peguei lá logo para arrebentar, né? Legal. Então tá, se você então possui um BMW, existem muitas maneiras que você pode pecar dirigindo o seu BMW, mas você pode pecar fora do seu BMW. Por exemplo, eu vou e sei que numa via de 80 eu passo a 150. Algo que aconteceu fora do meu BMW. Mais ou menos? A ideia? Legal. E outras questões? Estou olhando meu BMW, o sinal fecha, eu vou e ultrapasso. Passei o sinal fechado. Isso aconteceu fora do meu... A motivação veio dentro do meu coração. Mas aconteceu fora do meu BMW, da ideia de... Tentando trazer a ideia do corpo. Pecar fora do corpo. Agora, digamos que eu queira botar... Estou precisando de terra adubada, terra cheia de esterco de vaca, e vou lá com o meu BMW, lá no sítio da Silvia do Dorival. Aí chego lá... Doriva, onde é que está o esterco de vaca que eu estou precisando botar no meu pomar lá, estou precisando de uma terrinha? Aí Dorival está lá embaixo, pastor, vamos lá. Aí eu vou e jogo aquele esterco de vaca tudo dentro do meu BMW. Jogo tudo para dentro dele lá. Encho o meu carro de esterco de vaca. Isso me fez pecar contra o meu BMW. Pecar contra o meu corpo. Enchi meu carro de esterco de vaca. Eu sei que a ilustração não é ideal, mas ela nos ajuda bem a entender o pecado fora e o pecado dentro. Irmãos, nós fomos criados por Deus, Salmo 139 nos diz isso. Nós fomos criados por Deus como templo do Espírito Santo e como instrumentos pelos quais nós podemos servir, e os nossos corpos se tornam instrumentos pelos quais nós podemos servir, glorificar ao nosso Deus. E é por isso que no verso 20, nós temos essa conclusão tão especial, tão cuidadosa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, gente, vocês foram comprados por um preço impagável. O que Cristo fez por vocês na cruz é impagável. Olha bem o que vocês estão planejando fazer, não somente contra o corpo de vocês, mas contra as pessoas próximas de vocês, contra o Deus de vocês, contra o Senhor Jesus Cristo, contra o Espírito de Deus.
Olhe bem o que foi pago pela vida de vocês, para vocês atentarem desta forma contra tantas verdades que vocês já disseram que creem. O texto nos diz que nós devemos glorificar a Deus, glorificar, dar honra ao nosso Deus com o nosso próprio corpo. Irmãos, se nós quisermos viver de modo digno dessa vocação que nós recebemos, quando fomos salvos, fomos conduzidos à posição de filhos, fomos santificados, fomos separados por Deus para Ele mesmo, para a glória dEle. E nós não teremos como viver assim se nós não tomarmos a decisão de fugir da imoralidade sexual. Imoralidade sexual é pecado. E a expressão que o apóstolo Paulo usa é: fuja dela. Declare a morte. Mortifique o pecado. Irmãos, o problema da imoralidade sexual na igreja de Corinto, ela se deve em parte ao fato de que era uma conduta que eles não consideravam pecaminosa ou ilegal dentro dos padrões que eles viviam. Agora, eu quero muito que você relacione isso com o que estamos vivendo hoje. Aquilo era no século I. Estamos vivendo em pleno século XXI. Uma realidade absurdamente próxima. Estamos vivendo o tempo declarado onde o imoral é legal. Estamos vivendo um tempo declarado onde o não natural é natural. Nós somos os anormais. Por quê? Porque estamos lutando, batalhando para preservar uma vida conformada aos padrões bíblicos na prática da nossa sexualidade, no que diz respeito especialmente ao relacionamento sexual. Aqueles que degradam, que diminuem a prática sexual, simplesmente tornam a intimidade sexual uma banalidade. Tornam a intimidade sexual uma coisa comum. Aqueles que restringem aos padrões bíblicos a intimidade sexual, restringem isso ao seu cônjuge, ao seu futuro cônjuge, esses dão grande dignidade a este momento. E se permanecerem fiéis, serão plenamente contemplados com todas as bênçãos espirituais que Deus tem reservada para aqueles que lhe obedecem. Acredite, jovem, adolescente, preserve-se, guarde-se, não é com preservativo comprado em farmácia, não, é com santidade e poder de Deus, que vem mediante a obra do Espírito Santo, que habita a vida de vocês, se vocês creem em Jesus. Guarde-se, Deus vai te dar poder e graça, para você permanecer firme a Ele, e Deus vai te contemplar com todas as bênçãos espirituais, no momento devido, quando Deus mostrar para você quem é a sua namorada, quem é o seu namorado, o seu noivo, sua noiva, sua esposa, seu marido. Vocês creem nisso? Digam amém. Creia mesmo. Agora, aqueles que se envolvem indiscriminadamente, buscando prazer a qualquer custo, tornam o ato sexual, o relacionamento sexual, a sexualidade é algo banal, algo que Deus fez para a glória dele, para o nosso bem, algo comum, algo descartável. Eu quero ilustrar isso, tentar de novo. A minha esposa gosta muito de copo, essa tu não esperava. A minha esposa gosta muito de copo, é um problema. Vai no mercado, eu tento fugir daquele corredorzinho de copo e prato, mas não dá. Quando eu vejo, ela já foi. Né? E a gente tem lá em casa, ela tem, né? Eu tenho também, né? Não tem jeito. Alguns copos, muitos copos, e alguns copos são especiais. Alguns copos são muito daqueles, né? E alguns desses copos são até mais caros que outros, mais bonitos naturalmente, né?
E esses copos especiais, eles são também guardados, eles nem ficam na prateleira dos copos comuns. Eles ficam nas prateleiras de baixo dos copos especiais. Ou fica lá no fundo. Ou fica lá no fundo para você nem chegar nele. A prateleira é comprida, mas tu nem chegar nele. Já pega o da frente logo, nem chega nele lá. São os copos especiais da madame. Então, aqueles copos lá não são usados com frequências, né? Usados com frequência são aqueles copos diários. São os copos de Coca-Cola, os copos da geleia, copo de requeijão, né? E ninguém fica chateado se um copo de requeijão cai no chão e plá, né? Tá nem aí, põe outro, quebra outro e tal, nada. Mas se um copo daqueles especiais se cai no chão e quebra, aí a coisa, né? A coisa pega. A gente não quer, a gente fica aflito. Eu não quero que um copo especial meu quebre, eu guardo ele com todo cuidado. É um copo para dias especiais, para lidar no momento especial, para usar no momento especial. Irmãos, literalmente, na prática, o que é mais valorizado, o que nós mais valorizamos é guardado com todo zelo. O que nós mais valorizamos é restrito, é exclusivo. O que é menos valorizado é descartável, é banal, é comum. É assim que a gente faz. E se fazemos isso com algo tão santo quanto a capacidade de exercermos o que Deus nos deu, que foi a sexualidade, para desfrutá-la dentro da vida conjugal, não por qualquer mecanismo ou ferramentas extras conjugais, mas para ser expressado e desenvolvido, planejado, desejado, experimentado nos vínculos que Deus preparou para isso. Só bênção temos a retirar disso. Não tem como ser diferente. Irmãos, a sociedade que a gente vive, a necessidade de satisfação a qualquer custo, tem justificado as decisões e ações de muita gente. Uma das coisas que me surpreendeu, até falamos isso, não sei se foi hoje ou se foi ontem, eu nunca vi, nunca conversei, não sei, é uma ideia que pode ser completamente enganosa da minha parte, e é muito provável que seja, mas esse Carlos Arthur Nussmann, que era o presidente do COI, não é? Francamente, eu não esperava que esse cara tivesse feito o que fez. Eu achava ele uma pessoa que estava dando assim, era um diferencial diante de tanta corrupção, tanto roubo. Eu fiquei orgulhoso quando eu vi lá o meu presidente do COI, né, do COB, né, Confederação Olímpica Brasileira, né, fazendo um discurso, o Arthur Nussmann, falando lá. Eu fiquei tão bacana, e de repente o camarada, na verdade, acho que foi como o senhor que disse, né, que o Cabral conseguiu corromper o Nussmann. É muito dinheiro, era muita grana. Por quê? A necessidade faz a hora. Eu quero ser feliz. Eu não sei se foi isso, estou usando um exemplo que eu não tenho base nenhuma para justificar com fatos isso. É uma pessoa que eu tinha essa opinião. Mas é muita grana, então, justifica-se. Todo mundo está fazendo. Se justifica. Vamos lá, dá para fazer. Vamos ser felizes. Não importa o custo. Vamos fazer a coisa de jeito que a gente consiga satisfazer as nossas necessidades, desejos, prazeres. Se a gente decide que precisa, então é razoável que eu faça o que tiver que fazer para atender essa minha vontade. É isso que está sendo pregado. A gente pega uma propaganda de televisão, tantas propagandas que a mídia tem aí colocado, de tantos veículos que nós temos, que chegam até nossa televisão, computador, telefone, enfim, procura nos convencer de todas as formas que o produto deles é o que eu preciso. Eu não preciso daquele troço, eu já tenho. Mas eles são tão eloquentes, são tão convincentes, que eles vão tentar me provar que aquilo que eles estão botando na televisão é o que eu preciso, é o que eu tenho que ter, e eu tenho que dar um jeito de comprar aquilo, de possuir aquilo, não importa como. Eles forçam a gente a pensar assim. Mas, amados, o que o ser humano realmente precisa? Você sabe que eu estou falando a verdade. A gente pega uma porcaria, a gente pega não, graças a Deus a gente não faz isso lá em casa há muito tempo. Mas essas porcarias dessas novelas, completamente promíscuas em suas propostas, a gente acaba deixando entrar na casa da gente. O que acontece quando acaba?
Você já fica pensando, o que eu vou estar fazendo nesse horário, mas não posso perder a novela. Só promiscuidade vendeu para você um peixe que a promiscuidade é legal. De que aquele relacionamento completamente promíscuo, de sexual, imoral, de pai com filho, filho com mãe, e aquela coisa nada toda horrorosa que a gente vê lá, que eu só vejo em anúncios quando vejo a Globo. A gente fica olhando para aquele negócio e daqui a pouco eu vi, assisti, e daqui a pouco eu quero entrar amanhã para ver de novo. Porque eu já quero mais, me vender o peixe de que eu quero saber o fim daquilo. O fim daquilo é morte. O fim do pecado é morte sempre. Mas eu fiquei provocado a querer mais. Irmãos, o que nós mais precisamos, nós sabemos, nós precisamos de Jesus Cristo. Amém? É isso que o ser humano precisa. É isso que nós temos que anunciar. Nós temos que corajosamente apresentar ao mundo o perdão de pecados que vem através da cruz. Temos que corajosamente apresentar a garantia da vida eterna que vem para aquele que confessa que é pecador, mas foi perdoado por Jesus Cristo através do seu sacrifício por nós. Essa é a resposta à necessidade das pessoas. Eu preciso da droga, eu preciso da bebida, eu preciso do cigarro, eu preciso da imoralidade sexual. Você precisa trocar de Senhor. Você precisa ter o seu Deus, o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor. É esse que você precisa. É esse que nós precisamos. Não há necessidade maior do que essa. Todas as outras necessidades, por mais intensas que sejam, são frágeis em comparação com a necessidade que o ser humano tem de Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos confiar em Jesus Cristo para satisfazer as nossas necessidades e tantas outras, sejam quais forem. Temos que confiar no Senhor Jesus Cristo. Irmão, se essa área da tua vida, a área de moralidade sexual, seja no casamento, seja fora, se isso está te fazendo pecar, é maravilhoso saber que Jesus morreu na cruz por esse pecado seu. Esse e tantos outros. Não há poder no pecado para te escravizar, mais do que há poder na cruz para te libertar. Amém? Vamos ficar de pé. Quero que você abra a sua Bíblia. Filipenses, está aberta já, né? Filipenses capítulo 3. Vamos ler juntos. Filipenses capítulo 3, dos versos 17 ao 21. Depois vamos orar. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Se sofremos com esses corpos que ainda nos humilham pelas paixões pecaminosas, sabemos que Deus um dia nos libertará dessas inclinações pecaminosas, mas temos o Senhor e o que aconteceu na cruz como uma capacitação que vem do céu, que vem de Deus, para nunca mais sermos escravos do pecado, nunca mais estejamos rendidos moralmente ao pecado, mas que estejamos lutando contra a imoralidade sexual e tantas outras áreas de pecado que nos escravizam. Amém? Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado. Eu louvo ao Senhor pela tua bondade, de maneira tão carinhosa e paciente, ó Deus, nos conduzindo pela tua palavra a verdades bíblicas que precisamos, Senhor. Somos pecadores, miseráveis pecadores, mas pela tua bondade, pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Se cremos no que foi feito na cruz, também recebemos da parte do Senhor, ó Pai, a certeza de se arrependidos, ó Pai, temos o perdão. De se arrependidos, temos a nova vida.
Se arrependidos, ó Deus, temos um novo relacionamento, uma nova vida, que ainda que o pecado tente nos enredar com as suas ciladas e paixões, nossas escolhas pecaminosas muitas vezes, ó Deus, nos traindo em nossos melhores desejos, podemos confessá-los como pecados, ó Deus, renunciá-los, não nos render, ó Deus, ao pecado, mas unicamente ao Senhor Jesus Cristo, o que morreu na cruz por nós. Ó Deus, o Senhor conhece a vida de cada um. Eu peço a Deus que haja a coragem da confissão de pecados e a decisão de declarar a morte. Declarar a morte daquilo que nos impede do relacionamento vivo e santo com o Senhor. Ó Deus, que haja a coragem de tomarmos decisões de fé, que vão nos colocar, ó Deus, em oposição aos ambientes e situações que nos levam a pecar. Vamos buscar ter a nossa mente ocupada com as coisas lá do alto. Vivemos, ó Deus, com nossa mente ocupada com as coisas que nos aproximam do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos essa vida santificada, conformada à imagem do Teu Filho. Muito obrigado, Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo guardada, dirigida, protegida pelo Senhor. Assim te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.